Meus 4 livros favoritos que ainda dá tempo de você ler até o final desse ano. E se você ficar até o final, tem um livro bônus. Então vamos lá. Primeiro livro da lista e o meu favorito, Encontrar Sentido na Vida, Propostas Filosóficas, de Renaud Blanc. O que eu gosto bastante desse livro é porque ele faz uma análise histórica desde ali a Grécia Antiga até os tempos mais modernos sobre como o conceito de propósito vem mudando ao longo dos séculos. Então, por exemplo, na época da Idade Média, em que vigorava o teocentrismo, Deus é o centro do universo, a gente tinha uma visão, inclusive, mais religiosa do que é o conceito de propósito. E depois, a partir do Renascimento, onde a gente tem o antropocentrismo, o homem é o centro do universo, a gente também tem essa mudança. E ele começa no livro, ó, falando do próprio Aristóteles, então como que era o entendimento sobre sentido na vida nesse contexto, né? Em alguns contextos históricos, essa palavra sentido nem fazia sentido, tá? Porque vigorava muito também aquela questão do utilitarismo. Ué, o sentido é a gente ser útil para a nossa sociedade. Então, outros capítulos como felicidade, morte e sentido da vida. Tem muito. Ele fala também sobre esse mito do Sísifo. Então, ele foi condenado a estar num terreno em que ele empurrava a rocha e ela descia e ele empurrava para o outro lado. Então, ele ficou nesse movimento eterno. E qual que é o sentido disso? Ele também trabalha bastante o conceito de como a gente pode encontrar sentido numa vida que ela é limitada cronologicamente. Então, se a gente vai morrer, como que pode esse absurdo de existir o sentido? Então, temas gerais. Qual o sentido da vida? Será que o ser humano é resultado de acasos? Ou será que atrás desses acasos se esconde o último sentido? Qual o caminho para achar sentido diante das contradições insolúveis da existência? E como achar o próprio sentido diante da aparente absurdidade da morte? Ele fala da questão religiosa. A esperança de que haja sentido proporciona sentido, mesmo quando tal sentido não é percebido. O perigo de um esquecimento do ser, como o perigo de perder o sentido do ser. Então tem algumas passagens até um pouco mais filosóficas que eu precisei ler umas 2 vezes para tentar entender. Então olha só, um capítulo, achar sentido mesmo sendo confrontado com o problema da morte. Então, ao final de cada capítulo, ele também tem algumas perguntas para a gente pensar mais a respeito desse tema. Ele tem um capítulo aqui especial sobre Viktor Frankl, que o homem, um ser inconstante, busca pelo sentido. Então, o Viktor Frankl é um dos maiores nomes que fala sobre essa temática. E um livrinho muito legal. Esse livro, olha só, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho vários deles, porque esse livro ele compôs o kit do embaixador do NASA Space Apps Campinas. A gente mandou um super kit para eles, que tinha várias vitaminas. Eu mesmo tô tomando essa daqui, ó, da Quero Mais Beleza. Olha a minha pele como tá boa. E a gente vai fazer nos próximos dias um estudo de caso, tanto desse livrinho aqui, quanto dos filmes do Homem-Aranha. Porque o filme 1 do Homem-Aranha, ele tem aquela jornada do herói completa, e no segundo filme, ele tem aquela jornada em que ele deixa de ser o Homem-Aranha, aquele filme antigo. Então a gente vai ter essa atividade com os nossos embaixadores, que vai ser bem bacana, né? Uma grande maioria crianças e adolescentes, para trabalhar esse tema desde cedo, né? Tentando entender que, eventualmente, quando a gente encontra esse nosso propósito, quando a gente vai fazendo as coisas, elas podem dar errado. Então, como que a gente lida também com essa frustração para continuar em busca ali daquele propósito? Então, gente, leitura fantástica, super recomendo, um livrinho curto, menos de 100 páginas, que todos podem ler até o final desse ano. E vamos para o nosso segundo livro. Meu segundo livro favorito, The Four Agreements, em português ele se chama Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Livrinho fantástico. Então são basicamente 4 acordos que a gente faz para ter uma vida melhor. E vou já falar desses acordos, mas eu queria antes mostrar aqui onde ele começa o livro, numa parte que ele chama o processo de domesticação. Domesticação, olha só.
domesticação e o sonho do planeta. Então, ele como base, né, para trabalhar esses acordos, ele fala desse processo de domesticação, dizendo que a gente não escolheu nem o nosso próprio nome. Então, quando a gente é criança, as crianças acreditam em tudo que os adultos falam. A gente acredita neles e a nossa fé é tão forte que a gente cria esse sistema de crenças que molda todo o nosso comportamento. Então, muitas vezes, para a gente ter essas novas crenças, a gente precisa desconstruir um pouquinho. Então, ele sugere 4 compromissos que você pode fazer para ter uma vida melhor, tanto para você quanto para as outras pessoas. E vamos lá. O primeiro deles, seja impecável com a sua palavra. Fale com integridade. Diga apenas o que você quer dizer. Não use palavras que podem fazer mal ou fofocar. Use o poder da palavra em direção à verdade e ao amor. Então, ele vem muito de usar a palavra para fazer o bem. Pensa, por exemplo, as pessoas que passam por você, que já passaram por você, seja pouco tempo, médio ou um tempo longo. Essas pessoas, elas saíram melhor ou elas saíram pior depois de passar esse tempo com você. Então, é muito da energia que você passa e ela vem principalmente da nossa palavra. Então, seja impecável com a sua palavra, vem de usar a palavra para fazer o bem, sem ter aquele duplo sentido, que você fala uma coisa boa, mas não significa uma coisa não tão boa, sabe? Então, é algo que é difícil mesmo de fazer no nosso dia a dia, mas com muita prática a gente consegue, de fato, usar a palavra para fazer o bem, né? Então, primeiro mandamento, primeiro acordo, seja impecável com a sua palavra. E vamos para o segundo acordo, não levar nada para o nível pessoal. Ele diz que nada do que as outras pessoas fazem é por sua causa. O que outras pessoas fazem e dizem é uma projeção da própria realidade delas, do seu próprio sonho. Quando você está imune às opiniões e ações de outros, você não vai ser vítima de sofrimento desnecessário. Então, não levar nada a nível pessoal vem disso, né? O que uma pessoa vai fazer para você não tem nada a ver contigo. É apenas uma projeção da própria realidade dela. Então, por exemplo, você pode pegar quando alguma pessoa fez algo com você e você ficou chateado com ela, ou então você fez várias suposições. Olha, essa pessoa ela fez isso porque ela é assim, ela é não sei o que, não sei o que, ela não tem consideração por mim, quando na verdade você não sabe a verdade. Então, não leve nada a nível pessoal. E ele vem de um programa que eu fiz com o Neil deGrasse Tyson também, que ele fala sobre esse pensamento científico, sabe? Que é nunca não assumir e ir lá e perguntar. Isso, isso conecta totalmente com o nosso terceiro acordo, don't make assumptions. Então, não faça suposições. Como eu estava dando exemplo anteriormente, quando acontece alguma coisa ruim, a gente já elenca um monte de coisas, possibilidades que a gente considera como fatos, do que por que aquela pessoa fez isso, sabe? Ela não pensou em mim, poxa, eu gosto tanto dela, ela me tratou dessa forma. Quando calma, você não sabe a verdade. Então, esses acordos 2 e 3, não leve nada a nível pessoal e não faça suposições, vem de levar essa vida mais investigativa. Olha, tá na dúvida? Não assuma nada. Levante hipótese e converse, para que você possa descobrir o que seria essa verdade. Então, é bem bacana e é bem difícil, né? Porque a gente tende logo a julgar, principalmente para coisas ruins. Isso aqui, não sei o que, não sei o que. E acaba ficando chateado com outras pessoas, desconta nelas, quando na verdade é mera especulação da nossa mente. Né? A gente tende a ser muito ansioso e já tentar prever, antecipar o que aconteceu, quando na verdade aquilo nem existe, né? É apenas um fato na nossa fértil imaginação. Então, não faça suposições, pergunte e investigue. E a última, always do your best, sempre faça o seu melhor. O seu melhor vai mudar de momento para momento. Ele vai ser diferente quando você estiver saudável de quando você estiver doente. Sobre qualquer circunstância, apenas dê o seu melhor. E você vai evitar
um auto-julgamento, um auto-abuso e arrependimento. Então, always do your best, né? Sempre seja o seu melhor. Então ele fala muito, repetindo aqui, que o seu melhor vai mudar, né? Se eu tô bem agora tô ótimo, gente. Tô gravando esse vídeo para vocês. A gente teve um bom feedback ali no Instagram quando eu postei e agora tô fazendo essa versão maior. Então, tô no meu ótimo aqui, no meu momento ideal, tô feliz. Por isso eu tô comunicando com vocês e tô fazendo o meu melhor para que esse vídeo traga mais ensinamentos possíveis. E isso também tem a ver com a própria ansiedade, né, que é essa expectativa da gente estar antecipando o que vem no futuro, e o contrário que seria a depressão, né, de tá olhando ali pro nosso passado, né? Então, é como se ele falasse sobre viver no momento mesmo, né? Quando eu estou vivendo no momento, eu não estou pensando no futuro, nem estou pensando no passado, né? Quando uma pessoa está vivendo no momento, se você perguntar para ela o que está passando na sua cabeça, ela vai dizer, gente, não tem nada na minha cabeça, porque só existe esse momento aqui. Então, vem de aproveitar, vem de dar o nosso melhor e vem de viver o hoje com mais intensidade. Então, gente, uma leiturinha rápida, muito boa, muito agradável. Aqui ele não fala sobre religião, é de fato princípios que você pode ter para conquistar uma vida melhor para você e deixar o ambiente melhor para as outras pessoas ao seu redor. Tem também uma continuação desse livro, que seria o Quinto Compromisso, que aí eu deixo para vocês pesquisarem. E agora vamos para o nosso terceiro livro. Meu terceiro livro favorito, O Alquimista, um clássico aí com milhões de cópias vendidas, do Paulo Coelho. Então, nesse livro, ele conta a jornada do Santiago, que ele era um pastor de ovelhas, e ele vai em busca de encontrar o tesouro. Então ele percorre o mundo, viaja por vários lugares para finalmente encontrar esse tesouro. Eu vou ler o que ele escreveu aqui, ó. Quando uma pessoa deseja muito alguma coisa, o universo conspira a seu favor. Basta interpretar uma linguagem que está além das palavras e revelar aquilo que os olhos não podem ver. O alquimista conta as aventuras de Santiago, jovem pastor espanhol que um dia abandonou seu rebanho para perseguir um sonho, aprendendo durante o trajeto a escutar a voz do coração. Com essa enriquecedora viagem pelas areias do deserto, Paulo Coelho cria uma parábola sobre a força espiritual e a perseverança como fundamentos para a conquista de todos os sonhos. E esse autor, ele descreve o livro quando ele fez aquela famosa viagem para Santiago de Compostela. Eu tive a oportunidade de estar lá, eu fiz essa trilha, gente, é muito, muito, muito lindo, mas digo para vocês que também tem um cheiro bem forte, assim, de cocô, porque passa muito cavalo, passa muita vaca ali por essa trilha. Essa é uma trilha bem longa. Eu cheguei a ficar 4 dias, a gente andava entre cerca de 30 a 40 km por dia. Foi fantástico, sabe? E foi durante um hackathon que eu tive a oportunidade de participar lá na Espanha. E de maneira geral, o alquimista, ele tem a jornada clássica ali da jornada do herói. Então a gente recebe um chamado, a gente cruza a fronteira do conhecido para o desconhecido, acontecem várias coisas lá, né? Então a gente geralmente encontra alguém, algum mentor, alguém que está nos ajudando nessa jornada. Muitas vezes uma jornada espiritual, até que vem aquele grande momento da gente encontrar o monstro, e que acontece alguma coisa errada, né? Dá errado, a gente morre, tem a nossa ressurreição, a gente ganha o poder, mata o dragão, e aí matando o dragão a gente encontra esse tesouro. E o final da jornada do herói é pegar esse tesouro e levar de volta para nossa casa, para nossa família, para nossa comunidade. E aí começa tudo de novo. Então, esse é um ciclo clássico da jornada do herói, que é muito bacana de ser compreendido, porque ele é a maneira natural que a gente tem de contar as histórias. E eu deixo essa reflexão. O Santiago, ele viaja o mundo em busca desse tesouro, mas muitas vezes acontece de esse nosso tesouro, que a gente acha que está lá do outro lado do mundo, ele está na nossa frente, ele está na pessoa ao nosso lado, ou ele está dentro de nós. Então, ele tem muito essa reflexão das nossas próprias necessidades de encontrar algo quando a gente já é completo e já é um ser perfeito. Então, essa leitura é uma leitura muito agradável, que eu super indico para todos vocês. E agora vamos para o nosso quarto livro, Amor para Corajosos, de Luiz Felipe Pondé.
um filósofo bastante conhecido. Esse livro, gente, ele é muito bom mesmo. Então, ele trata do tema amor e ele já começa com essa frase: dedicado a todos aqueles que morreram de amor e a todos aqueles para quem o amor morreu. O que eu gosto bastante desse livro é porque ele também fala sobre conflitos morais e éticos que podem ocorrer ao longo da sua vida, né? E como você deve pensar nesses termos. É melhor ser feliz? É melhor respeitar as normas da sociedade ou em busca do grande amor, por exemplo? E ele tem alguns capítulos que definem, né, o que é o amor romântico, época que esse conceito começou a ser discutido na época do romantismo, que foi o berço da nossa concepção sobre o amor. Ele fala desse protocolo dos afetos, é possível amar e ser feliz, então essa nossa contradição do amor, ele seguir certos protocolos, como por exemplo, você namorar, você casar, você ter filho, você cuidar da sua família, que é esse protocolo, que muitas vezes ele se distancia da felicidade. O amor pode conviver com as rotinas, é uma pergunta que ele faz. O amor é um capítulo que ele fala que o amor não é ético. Por exemplo, seria ético abrir mão do amor em nome das obrigações com famílias e filhos. Fala por que os homens hoje estão desistindo do amor. Então, ele dá essa visão geral, tá? Então, eu vou trazer alguns livros, alguns trechos que eu destaquei na minha leitura para vocês. O meu livro está todo marcado, gente, porque foi uma leitura que eu gostei bastante. Bom, ele começa dizendo que, logo no comecinho ali do livro, um mundo limpo e estéril, mas feito de covardes do afeto. Então, o professor Pondelli tem uma linguagem aí bem forte, para quem já conhece ele, a gente trouxe na disciplina de Felicidade da Unicamp. Fizemos uma aula com ele, e ele diz que um dos maiores medos contemporâneos é o medo do afeto, de perder-se no afeto. Entre eles, o amor, muito vendido como produto, hoje em dia, mas muito temido como forma de descontrole da vida. O amor é experiência prática, jamais teórica. Pode-se fazer uma bela teoria do amor, mas se você nunca amou ou nunca sofreu por amor, se você nunca entendeu a razão da literatura está cheia de exemplos de pessoas que morrem de amor, nenhuma teoria é capaz de explicá-la de maneira correta. E a coragem, né, então o tema central desse livro, Amor para Corajosos, ela é sempre a virtude máxima apontada pelos especialistas do amor. O amor é uma das melhores formas de vermos a olho nu as contradições da natureza humana. O amor é um afeto e por isso mesmo algo próximo a uma doença da alma. Se você quiser ter uma vida tranquila e honesta, fuja do amor, né? Olha só, tranquila e honesta, fuja do amor. E que hoje nunca houve uma época tão covarde quanto a nossa. Narcisistas, mimados, ressentidos não são capazes de amar. Então hoje ele comenta muito, né? A gente está nessa era do narcisismo que é muito impulsionada pelas redes sociais e que a gente posta ali no Instagram, aqui no próprio YouTube, nessa vida feliz, que na verdade por trás ela não existe. E tem essa grande contradição que é a felicidade e amor, que parecem se excluir, porque antes de tudo a vida é feita de protocolos para conter e organizar os afetos. Podemos chamá-lo de protocolo dos afetos. A felicidade é protocolar. Então ele comenta aqui que é basicamente essas caixinhas em que a gente vai encaixando o nosso afeto. Um protocolo de afeto garante, na medida do possível, uma vida tranquila e com algum sentido. O que eu gosto bastante, quando ele fala em alguns capítulos, como por exemplo o inferno moral, falando que o amor não é ético, porque ele conta muito alguns estudos de caso, e isso é a parte que eu mais gostei nesse livro. Então ele tem, por exemplo, ele dá um exemplo de uma família que as pessoas são casadas, têm filhos e de repente a mulher se interessa por outra pessoa fora do casamento. Digamos que ela ainda ama o seu marido, ela gosta dele, mas ela conheceu outra pessoa e tem a oportunidade de viver o grande amor da vida dela. Então, e aí, o que essa pessoa faz, né? O que essa mulher faz? Ela vai abandonar o marido e os filhos para viver esse grande amor ou não? Ela vai seguir esses protocolos e se dedicar a manter o seu relacionamento. É óbvio que não tem respostas certas nem erradas para isso, tá? Então depende muito aí do contexto. Então, um exemplo, por exemplo, se você gosta de uma pessoa, ela tem namorado ou tem namorado. E aí, o que você faz? Você faz algo? Você respeita? Então, quando ele discute esses limites éticos e morais, ele fala que eles não são fixos.
e sim maleáveis, e depende muito do contexto, né? Depende muito da sua visão de vida, dos seus princípios e como você e quanto você está disposto a lutar pelo viver o grande amor ou de fato sentir as regras que a sociedade impõe a você, sabe? Você vai seguir exatamente esses protocolos ou você vai buscar ser feliz. Então, essas contradições, esses dilemas, eles são muito discutidos nesse livro. Então, é uma leitura bem agradável. Alguns termos que ele define, eu achei até uma leitura até um pouquinho difícil, eu tive que reler algumas vezes para entender. E para quem gosta do livro, o professor Pondelli também tem um curso online. Eu sou uma pessoa mais visual, em geral eu gosto mais de cursos do que de ler, né, aprender através de videoaulas, por exemplo, mas especificamente desse livro, eu achei que o curso ele foi bem mais rápido. Então o livro ele consegue explorar mais, consegue dar mais detalhes, eu acabei gostando mais do livro, né, tanto que meu livro tava lendo esses trechinhos para vocês que eu destaquei aí, né, cheio de anotações. Então, leitoria muito boa, tá? Uma leitoria um pouquinho mais difícil, que ele não recomenda para menores de 18 anos, e muito, muito bacana mesmo, né? Principalmente se você tiver com alguns pensamentos que você gastaria horas na terapia, você pode ler esse livro e ter um pouquinho mais de base sobre isso. E você que ficou até o final, vamos para o nosso último livro, o livro bônus. Introduction to Leadership. Dá para ver, ó, que esse livro aqui, ele foi um livro da disciplina MSL1. Eu fiz essa disciplina quando eu estava no exército norte-americano, durante o meu intercâmbio para os Estados Unidos, no programa Army ROTC, que é um programa que eles têm, geralmente em conjunto ali com as universidades, para formar oficiais. Então, a ideia é que você faça o curso Ciências Militares e depois que você se forma, você vai para um treinamento em campo, prático, e você se torna oficial, né? Alguns programas aqui no Brasil, eles também têm, como por exemplo, que é aquele CPOR que existe lá no ITA. Acredito que seria o mais próximo desse. Então eu tive a oportunidade de ter essa vivência durante um ano. Eu ia fardado para a escola, gente, para aula. Eu ainda tenho a minha roupa do exército que eu trouxe para cá. Então, um livro sobre desenvolvimento de lideranças. Ele vai falar aqui alguns conceitos, né, definir de fato o que é essa liderança, o que é uma pessoa que inspira liderança para outros, o sentido de presença, da inteligência do líder e também o gerenciamento de tempo é muito importante, você saber gerir melhor o seu tempo. Também como o líder ele cuida da sua saúde. Aqui a gente está sempre falando de termos do exército, mas acredito que o exército é possivelmente o melhor exemplo aí de liderança, porque ele trabalha, né, em várias regiões, como um livro aqui, um capítulo aqui dedicado ao gerenciamento de estresse, goal set, então estabelecimento de metas, a sua própria visão pessoal. Ele também fala de uma comunicação efetiva, então um bom líder ele sabe se comunicar. Eu lembro bem que o meu professor ele passava pra gente, né? Toda vez que você fosse comunicar com a pessoa, você tem que saber se a pessoa entendeu essa mensagem. Então você pede para ela repetir, olha, o que foi que você entendeu? Porque muitas vezes, quando a gente fala e a pessoa não entende, é culpa de quem? É culpa de quem falou ou culpa da pessoa que não ouviu direito? Então, esse é um modo de você se certificar. Pergunta para a pessoa, olha, o que você entendeu disso? Aí ela vai te dizer. E se tiver algum ruído na comunicação, seja por motivo seu ou dela, ali já é a hora de esclarecer e tirar essas dúvidas. Então ele fala no finalzinho do livro, estou lendo aqui os capítulos para vocês, sobre o Warrior Ethos e o credo do soldado. Acredito que dessa minha formação que eu tive lá no exército, e eu tive a parte prática também, gente, foi muito boa. Esse credo que ele tem aqui na capa, para mim foi o que mais impactou. Então, o credo, alguns trechos desse credo, né? I will always place the mission first. Eu sempre vou colocar a missão em primeiro lugar. I will never accept defeat. Eu nunca vou aceitar a derrota. I will never quit. Eu nunca vou desistir. E I will never leave a fallen comrade. Então, eu nunca vou deixar um colega ferido para trás, tá? E olha se isso aqui não conecta muito com o meu bonezinho favorito. A falha não é uma opção. Então, essa frase tão famosa da NASA, quando a gente foi agora para Washington levar o time vencedor do NASA Space Apps, a gente viu lá, eles têm exatamente um livro sobre isso. Então, vem muito da questão de não desistir. Então, esses valores, eles para mim foram muito importantes.
porque quando eu fui lá foi a primeira vez que eu vi as pessoas, elas dando a sua vida por uma causa. E mesmo que essa causa não seja a sua, você não necessariamente se importe com aquilo, você entende que a vida tem algo mais, sabe? Você pode dedicar a sua vida para fazer algo extraordinário, que vai além da nossa existência. E aí vem os conceitos de missão, de propósito, de legado, que conecta ali muito com aquele primeiro livro. Então, de maneira geral, gostei bastante. Aqui no finalzinho ele tem o credo completo, ó, vou deixar aqui para vocês verem. Esses primeiros foi o que eu li para vocês. E quando eu morava lá no Novo México, né, que ele é um estado ali dos Estados Unidos, ele faz fronteira com o México, por isso que chama Novo México, e tinha uma bem grande lá esse credo pra gente, sempre que fosse fazer uma aula, ler. Então, leiturinha muito boa, gente. O desenvolvimento de liderança, a gente sempre é um líder, tá? Líder de nós mesmos, líder dos outros, numa pequena comunidade, de um projeto que você vai ser, então você vai liderar, você tem essa missão de inspirar outras pessoas para se juntar à sua causa e também para que você consiga vender e consiga recursos para transformar o seu projeto. Então, esse estudo sobre liderança é muito boa. Esse livro, infelizmente, ele não está à venda, ele era um livro texto dessa nossa disciplina aqui, ó, MSL1. Eu consultei posteriormente e eu vi que hoje esses livros eles só são digitais, tá? Então, para você encontrar um livro desse, talvez ali um livro usado no Amazon ou no eBay, porque esse livro ele é apenas para os alunos que fazem essa disciplina. Ele compõe uma série de 4 livros, eu tenho os 4 livros. No meu curso, acredito que eu tive esse e tive o livro 2. Mas eu aproveitava, estava lá, né? Eu conversei com o meu professor e pedi, ele me deu os outros livros. Então, gente, é muito boa para quem quiser se desenvolver. Agora fala para mim, você já leu algum desses livros? Eu passei aqui o livro de liderança, Paulo Coelho, Os 4 Compromissos, Encontrar Sentido da Vida e Amor para Corajosos, né? Você já leu algum desses livros? Tem algum livro que você leu que você acha semelhante, você indica? Então coloca aqui nos comentários, eu gostaria muito de ouvir. E, bom, essa então, 5 livros, tá? Essa é a minha listinha dos meus 5 livros favoritos. Se você quiser ver mais livros como esse, que eu faço review, então é só acompanhar aqui. Meu nome é Marco Linhares, eu sou professor de inteligência artificial, mas eu também trabalho muito esse tema de propósito, de conexão, jornada do herói, para que você possa criar um negócio de impacto, aprenda a usar a tecnologia do jeito certo para impactar 1 bilhão de pessoas no mundo, mas também desenvolva essa sua resiliência para chegar mais longe, principalmente quando as coisas não dão certo. Tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, é só seguir o nosso canal, marcar aquele seu amigo e comenta aí o que você achou. Então, obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.